comunicação. Não vale a pena. Muito bom com a situação. No programa Em Discussão Convida, a deputada Márcia Lia, do PT, vai falar sobre a construção da barragem de Pedreira, região metropolitana de Campinas. A obra de segurança hídrica do governo do estado que vem sendo alvo de críticas de especialistas e entidades da sociedade civil. A deputada, que é líder da minoria na casa, discute com convidados os impactos ambientais sobre a bacia do Rio Jaguari, o risco do desenvolvimento desordenado e sobre a ação civil pública que pede a imediata paralisação da obra. Estamos aqui na Assembleia Legislativa, no programa Em Discussão Convida. E o assunto que nos traz aqui hoje é um assunto extremamente importante para o estado de São Paulo. Nós estamos vivendo aí momentos trágicos na questão das barragens no estado de São Paulo. E na cidade de Pedreira, especificamente, nós temos uma discussão muito forte em relação à construção de uma barragem que está sendo realizada lá na cidade de Pedreira. Então, nós estamos aqui com várias pessoas que vão participar aqui do nosso diálogo, da nossa conversa, e a Karina Galvão, que é a nossa professora de dança e coordenadora da Comissão Barragem Não, lá da cidade de Pedreira. Também a Ângela Podolski, que é membro da APA Viva e que está aqui representando o coletivo de ONGs da APA e também é membro do Conselho Gestor da APA e também do CONDEMA. Então, obrigada, Ângela, pela participação, obrigada, Karina. Também temos a presença da Raquel Silva, que também é da Comissão Barragem Não, lá da cidade de Pedreira. E também, de forma muito feliz, nós estamos recebendo o Vicente Andreu, nosso querido Vicente Andreu, que foi presidente da Agência Nacional das Águas aqui no Brasil. Então, são pessoas extremamente qualificadas que vão participar do Em Discussão Convida aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu quero iniciar a nossa conversa aqui, já combinei com vocês, a gente vai fazer um bate-papo bastante informal, mas a ideia é que a gente possa fazer com que a população do estado de São Paulo conheça a situação da barragem que está sendo construída lá na cidade de Pedreira. Então, eu queria começar com a Karina e a Raquel, para que elas pudessem aí conversar conosco e nos dizer, de fato, Karina e Raquel, o que é que está acontecendo na cidade, como é que a cidade está vendo essa situação, como é que as pessoas estão se mobilizando em relação a essa obra, que me parece que não é muito querida lá na cidade e na região. Por favor. A cidade em si, ela começou, na verdade, pelo lado ambiental, prestar atenção, porque o impacto é muito grande. E desde 2013, na verdade, quando surgiu o assunto na cidade, já houve uma mobilização por um grupo bem menor. E claro, não tem como descartar, depois das tragédias que aconteceram no país, a população se alarmou. E aí que a gente veio tomar ciência do que estava acontecendo, de onde era, o que seria, o que representava para a cidade. E aí que a gente começou a realmente se mobilizar. Mas, assim, por ser uma obra do governo do estado e a gente ser uma cidadezinha muito pequenininha, a cultura da população é acreditar que nada pode ser feito, que ela tem que ser engolida, goela abaixo, e a gente não pode falar, não pode fazer nada. E é o que a gente, como Comissão Popular, tem tentado buscar e mostrar para as pessoas que, pelo menos, lutar pelo direito que a gente tem de exigir, entendeu? Segurança e respeito, a gente tem que tentar. Perfeito. Sim. Raquel? E por eles, o pessoal do DAI, que é o responsável da obra, já estarem mexendo no terreno, fazendo a parte da terraplanagem e tal. Então, isso traz sobre a população mais desesperança. Você, não, já começou, não tem o que fazer. As pessoas estão bem, assim, desesperançosas. Mas, mesmo assim, a gente consegue encontrar muitas pessoas que se colocam à disposição de ir para as ruas quando a gente faz algum tipo de mobilização, para tentar chamar a atenção das mídias à nossa voz, Porque até então, todas as reportagens que vão à mídia não levam a nossa opinião, levam a opinião do pessoal que está na frente da obra,
E a gente, por um bom tempo, a gente sentiu falta dessa atenção à nossa opinião em relação à obra. Eu queria aproveitar a presença da Ângela e do Vicente para que eles pudessem também expor para as pessoas que estão aí nos assistindo, que elas pudessem ter minimamente ideia da gravidade ambiental e da gravidade do que vai significar, né, para a cidade de Pedreira, para toda a região, para a região de Campinas, na questão do detalhamento técnico, né, e de quais são as providências que a gente já tomou e quais ainda a gente pode tomar. Vicente e Ângela. Essas barragens, a barragem de Pedreira especificamente, elas foram projetadas no ano de 2006. Depois de 2006, aconteceram vários fatos naquela região, na bacia do chamado PCJ, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que necessitariam fazer com que houvesse uma revisão desse projeto. E além desses vários fatos, como por exemplo a nova outorga do sistema Cantareira, a crise hídrica de 2014, também o problema locacional, quer dizer, aonde a barragem foi ser implantada, que fica a menos de 800 metros do centro de Pedreira, com 52 metros de altura. E se aquela região precisa de água, isso é real, é uma região crítica em termos de água, o que a gente verifica quando o projeto efetivamente começou a ser implantado, é de que é uma barragem que vai responder de maneira muito frágil para as demandas, ou seja, ela não vai acrescentar nenhum elemento de segurança hídrica, ela não vai permitir que numa nova recorrência de seca essa barragem sirva para alguma coisa. O sistema Cantareira poderia fazer o papel que... Uma das alternativas seria até aprimorar a gestão do sistema Cantareira para dar mais segurança para a região metropolitana de São Paulo e também para essa região, sem a necessidade de construir essa barragem. Existem outras alternativas, inclusive, que já foram estudadas em 2006 e foram descartadas, mas que poderiam voltar à mesa para não construção dessa barragem. E o que se verificou também é de que a água ser transportada, porque a grande crise não aconteceu para baixo da barragem, para os municípios que estão abaixo. Foram para os municípios que estão acima da barragem. Então, precisa pegar a água dessa barragem e levar para cidades para cima, como, por exemplo, Campinas. E quando os estudos foram feitos, se demonstrou que, do ponto de vista econômico-financeiro, para a quantidade de água que vai ser oferecida, que é mínima para aquilo que poderia atender melhor os problemas, ela é caríssima, ela é inviável. O custo da água vai ser extremamente caro para a população por da exemplo, cidade de Campinas. Para todas, mas em particular de Campinas, que é a cidade, vamos chamar assim, polo, com mais de 1 milhão de pessoas, isso pode significar dobrar a tarifa de água da cidade de Campinas por uma água que não é necessária. Sim. Então, eu tenho dito que essa barragem, ela se demonstrou inútil, inútil. E diante do risco permanente, né, que vai se colocar sobre a população de Pedreira, ela pode levar, inclusive, a uma decadência da cidade de Pedreira. Vicente, eu acho que existem outras alternativas que seriam extremamente mais viáveis, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista estratégico até de como se planeja essa situação das águas aqui na região do estado de São Paulo, que seria muito mais, vamos dizer assim, muito mais importante, muito mais útil do que essa construção dessa barragem da forma como ela está sendo feita. Sem dúvida nenhuma, porque se não tivesse nenhuma alternativa, talvez houvesse aí um conflito de posicionamento. Mas o que a gente vê é que as alternativas são muito grandes, a começar pela eficiência das empresas de saneamento, que tem perdas muito elevadas, então você pode reduzir as perdas e isso elimina a necessidade dessa barragem. Você pode reduzir o consumo de água, que o consumo de água naquela região é elevadíssimo. Então, você reduzindo o consumo, você não precisa da barragem. Você pode utilizar técnicas de reuso, que é a reutilização da água, que também dispensa a barragem. Tem outros mecanismos ambientais, como, por exemplo, a recuperação das nascentes na bacia.
recuperando as nascentes, elas vão produzir mais água do que essa barragem. Você tem a alternativa de escolher outras barragens que não aquelas, ou seja... O menor custo. Todas com menor custo. Todas com menor custo, ou seja, existe um elenco de alternativas muito grande e se estranha muito por conta dessa insistência do governo do estado em fazer essa barragem, que note, diferentemente de tantas obras que se falam que estão paralisadas no Brasil, para quem quiser visitar a região, vai verificar que essa barragem está sendo construída 24 horas por dia, à noite, porque a estratégia, Márcia, ela é claramente a de tornar essa barragem reversível, porque as críticas são tão fortes, são tão evidentes, que a estratégia é tornar a barragem irreversível e aí depois aquele argumento, mas já está pronto. Vicente, você toca, e depois eu vou passar para a Ângela, mas você toca num ponto que é fundamental. Nós temos aproximadamente de 1.500 a 2.000 obras no estado de São Paulo que estão paradas, inclusive convênios, contratos que foram feitos entre o governo do estado e as construtoras, que foram rescindidos, que foram feitos acordos para que essas obras, de fato, fossem extintas, paralisadas de forma definitiva. Então, o que demonstra, de fato, o que você está dizendo tem toda a razão, né? Se a construção está sendo a passos largos, é porque há interesses e a gente precisa saber quais são esses interesses e o interesse de quem é essa construção dessa barragem. Então, eu vou pedir agora, na sequência, para que a Ângela possa conversar um pouquinho conosco para falar também das questões ambientais, né? O que moveu, Ângela, esse grupo de ONGs, esse coletivo, são várias ONGs, a ingressar na justiça com pedido de uma ação civil pública, né, para que a gente pudesse aí tentar barrar na justiça em decorrência de todas esses prejuízos graves ambientais e prejuízos para a população como um todo. Por favor, Ângela. Pois é, Márcia, esse coletivo de ONGs está tentando uma liminar para ver se a gente interrompe mesmo a construção dessa barragem, que, como o Vicente disse, está a passos largos. É uma tristeza. Na verdade, a gente costuma dizer que a barragem é de pedreira, mas, no entanto, ela alaga uma área semelhante de Pedreira e Campinas. Sim. Em Pedreira tem um impacto social violento, mas para Campinas ficou a parte do maior impacto ambiental, porque ela vai alagar uma região do Rio Jaguari, que tem a sua mata ciliar intacta, e o eixo da barragem está sendo construída num dos 15 principais fragmentos de Mata Atlântica da APA de Campinas. Então, a gente está dentro de uma unidade de conservação, de proteção sustentável, porém, uma região bastante preservada, porque essa unidade de conservação foi criada em 2001 pelo Toninho, lá atrás. Foi um projeto muito bacana que permitiu que Campinas tivesse esse pulmão verde. E, de repente, acontece isso. Quer dizer, de repente não, porque é um projeto de 20 anos, a gente está sabendo, mas a gente acreditou que isso não fosse acontecer. Porque o impacto ambiental é bastante grande, em todos os sentidos, para a fauna, para a flora, ele é um vetor de desenvolvimento desordenado, porque a gente sabe que essas represas atraem turistas. Sim. E poucas vezes tem-se controle desse tipo de turismo, que pode até ser sustentável, mas o que a gente tem visto não é isso que vem acontecendo nas represas. Então, nós nos organizamos, eu faço parte do CONDEMA e do CONJAPA e venho me manifestando nesses conselhos. O CONJAPA é o Conselho Gestor da APA, mas nós, os representantes das ONGs ambientais que já trabalham para a preservação desse bioma, que é uma região bastante importante, bem significativo para toda a região metropolitana de Campinas,
ingressamos com essa ação civil na tentativa de conter, ou pelo menos que estudos melhores aparecessem, porque, como o Vicente disse, as meninas disseram, é tanta irregularidade, tudo que a gente pesquisa, lendo, usei a rima. Eu queria tocar nesse ponto com vocês dois, na questão das aprovações, né? Porque para que uma obra dessa magnitude seja aprovada, nós temos que ter aí os órgãos ambientais, CETESB, DAEE, enfim, todos os órgãos aprovando, e essa aprovação ela é extremamente criteriosa. Como é que foi isso? Tem alguma coisa aí, Karina, que não esteja bem de acordo com as normas legais e que a gente pode contestar na justiça? Porque no dia que a gente fez a audiência pública, nós fizemos uma audiência pública lá em Pedreira, muitas pessoas se manifestaram dizendo que havia irregularidades nos processos de aprovação disso. Isso é fato, Vicente? Isso é fato? Ângela, Karina, Raquel? Por favor. Eu posso falar um pouco sobre isso, porque, enquanto presidente da ANA, acompanhei pela parte de recursos hídricos todo esse processo. Não, a aprovação final não aconteceu durante o meu mandato, mas essa discussão aconteceu. Inicialmente, é importante destacar que o Estado de São Paulo fez uma opção, porque ali são 2 barragens que estão sendo projetadas. Elas fez uma opção de fazer o licenciamento dessas 2 barragens juntas, a de Pedreira e a outra chamada de Duas Pontes, que fica na cidade de Amparo. Quando o pedido, porque você tem 2 etapas no mínimo, né? Tem mais na etapa municipal, mas você tem a etapa ambiental, do licenciamento ambiental, e você tem a parte de outorga, quer dizer, a garantia de autorização para utilização de água. Quando os 2 pedidos chegaram para a ANA, chegaram separadamente, uma barragem e a outra barragem, a de Amparo e a de Pedreira. Porém, o licenciamento ambiental era junto, e ele estava sendo apreciado numa reunião do CONDEMA, num licenciamento único. A nossa equipe técnica verificou que, do ponto de vista de qualidade, não analisou os aspectos ambientais, sociais, mas do ponto de vista de qualidade e quantidade de água, a barragem de Pedreira poderia ser aprovada, emitida outorga. Porém, a barragem de Amparo, não. Eu liguei pessoalmente ao superintendente do DAEE e ao secretário de Recursos Hídricos de São Paulo, porque as 2 iam ser apreciadas em conjunto na reunião do CONDEMA. Eu liguei pessoalmente e disse que a de Amparo não seria aprovada. Pois bem, na reunião que aconteceu poucos dias depois, essa informação não foi levada ao CONDEMA. O CONDEMA seguiu adiante com o licenciamento, e aí essa confusão, porque ora as barragens são tratadas em conjunto, ora separadamente. Então, quando é o licenciamento, é em conjunto. Quando é a outorga, é em separado. Quando é o financiamento, é em conjunto. Quando é a licitação, é em separado. Então, eles vão se utilizando dessas manobras e a favor deles, né, daqueles que querem fazer a barragem, mas com clara violação, né, de regras e do que seria um conceito razoável, ou seja, o processo deveria parar, ser reanalisado, ser verificado. A questão também, no caso da água, ela apareceu não só por uma análise mais técnico-burocrática de qualidade e quantidade, mas quando você verifica os impactos sociais. Por quê? Porque em 2010, essa barragem é de 2006, em 2010 surgiu a Lei de Segurança de Barragens. Sim. Então, essa barragem, na hora de escolher, foram apresentados 7 empreendimentos. Na hora de escolher, se escolheu a de menor custo econômico-financeiro, não se olhou a questão da segurança de barragem. Sim. Então, precisaria, né, depois de 2010, revisitar, como eu falei, teve muitos fatos novos, precisaria revisitar, e sobre a luz da Lei de Segurança de Barragem, com certeza essa barragem não passaria. Quando se olhou para o estudo, que a ANA não viu isso, mas quando se olhou para o estudo de como é que essa água seria levada para os diversos municípios, se verificou que, eu falo isso do ponto de vista de engenharia, é possível, porque do ponto de vista de engenharia dá para fazer qualquer coisa, mas do ponto de vista econômico-financeiro, essa água é absolutamente inviável. Então, o processo nasceu
de uma aprovação no CONDEMA, se eu não me engano, a reunião 264 ou 265, né, aonde o representante do DAE, que levou essas informações ao CONDEMA, não levou as informações adequadas. Por quê? Porque como os dois projetos, as duas barragens estavam sendo analisadas em conjunto e uma delas não tinha a outorga da Agência Nacional de Águas, ele, no entanto, levou a informação para os conselheiros que as duas barragens tinham condições de qualidade para serem aprovadas. Então, ela nasce de um vício. Sim. Né? E é extremamente prejudicial para o meio ambiente e para as pessoas. E a Ângela poderia nos pontuar aí as questões do ponto de vista ambiental. Nossa, né? tem muitas, Vilma. Muitas irregularidades. Muitas irregularidades, desde o começo. Tanto que o Ministério Público está envolvido já há uns 4 anos. Nós temos insistido com o GAEMA de Campinas, que, na verdade, trata da região das águas da região de Campinas, porque são denúncias atrás de denúncias, e o que a gente percebe, e o próprio promotor nos fala, é que quando a gente apresenta a irregularidade, eles falam que, mas isso vai ser resolvido na próxima licença. Então, isso aconteceu na licença prévia. Não, a licença prévia vai detectar isso e isso vai ser resolvido. Daí saiu a de instalação. A gente ouviu tudo igual. Não, porque tudo isso que vocês disseram vai ser resolvido até a licença de operação. Agora, são problemas seríssimos. A barragem, o eixo da barragem está sendo construído em cima de uma zona de cisalhamento. Sabe Explica para o povo o que é cisalhamento, porque as pessoas provavelmente não saibam a gravidade. Aliás, que é isso. É até um dos motivos da criação da APA, porque é uma região muito frágil. O cisalhamento é uma zona que tem uma fenda geológica grande que permite que a água penetre e abasteça o lençol freático. Isso é muito bom, obrigada, mas também é sujeita a contaminações do lençol freático. E o mais importante, ela pode causar abalos sísmicos, porque é uma falha profunda na crosta terrestre. Nós tivemos isso numa barragem com 2 anos de construção em Los Angeles. Não é isso? São É bem Francis, na possível. Califórnia. Isso. Você sabe, a Karina deve saber melhor que São eu. Francis, na Califórnia, matou 450 pessoas e deixou milhares atingidas. Foi o mesmo problema. O engenheiro simplesmente ignorou o apontamento sobre a área de cisalhamento que estava sendo construída. A fundação teria que ser totalmente diferente, se é que poderia existir. Então, E a outra questão, Márcia, só por desculpa favor, te interromper, não, fica à vontade. é que Campinas, a unidade de conservação da APA é 1/3 do município de Campinas. Ela tem vários fragmentos de Mata Atlântica bastante importantes, tem mais de 2.000 nascentes. Então, confirmando o que o Vicente falou, se recuperasse essas nascentes, a gente teria garantia hídrica, segurança hídrica para o resto da vida. E a gente estava no meio de um plano de manejo, que é uma exigência legal do SNUC, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E esse plano de manejo apontou a zona de cisalhamento como uma área muito frágil. Então, quando começou a aparecer os desenhos da barragem, que a gente começou a tomar conhecimento do EIA-RIMA e de todo o projeto, foi a primeira coisa que a gente falou. Como? Não pode. Não pode numa região como essa, com essa fragilidade. E o Ministério Público foi postergando, só agora eles estão chamando um corpo técnico específico para tratar dessa questão. A ponto da gente achar, né, Vicente, que eles fizeram isso de propósito, porque como um EIA-RIMA, com, sei lá, 5 mil páginas que tem, ou com milhões de técnicos envolvidos, dinheiro que custa para fazer isso, eles não detectaram esse problema, eles fecharam os olhos para esse problema, simplesmente. E quando eu estava falando do plano de manejo, o plano de manejo também, legalmente, até a finalização dele, isso foi obra também de uma ação movida pelos procuradores de Campinas, não poderia ter obra de impacto na APA até a finalização do plano de manejo. Sim. E ninguém respeitou isso, é incrível. Eles respeitam quando eles querem, né? Quando eles não querem. Eles iniciaram, então, a obra antes da do conclusão do plano de manejo. E o que mais me espanta... é ilegal. Você que está nos assistindo saiba, é ilegal. Completamente ilegal. Não pode. E o que mais me espanta é o município de Campinas, tanto o prefeito como o secretário de Meio Ambiente, ter fechado os olhos para isso. O secretário de Meio Ambiente, que se diz ambientalista, ele é do Partido Verde,
Quantas vezes eu apelei para ele para que ele nos ajudasse a apontar as falhas e defendesse o município como nós. Eles se recusaram, a ponto de... Agora já está saindo os pareceres técnicos da CETESB com a mitigação. E o primeiro parecer técnico, que era 100 hectares de mitigação desse fragmento que foi extraído de Campinas, estava sendo mitigado em Amparo. Nossa. E a Secretaria de Meio Ambiente de Campinas não tomou conhecimento. Fechou os Fomos olhos. nós, de novo, o coletivo das ONGs, que fomos lá no promotor público, fizemos a denúncia. Falou, não, se está sendo suprimido em Campinas, tem que ser mitigado em Campinas. A gente tem uma fauna presente, a gente tem os 7 gatos presentes, desde a Sussuarana até os gatos maracajá, que são os menores, presentes nessa região. Milhares de teses, milhares exagerei, mas centenas, muitas teses de mestrado e doutorado feitos naquela região, tanto da Unicamp, USP, Exalc, usando a biodiversidade que ainda está presente, a cadeia de animais que está completa, e ninguém deu bola para isso. Ninguém liga para o que vai acontecer com esses animais que vão ser afugentados. A gente está vendo uma sequência de animais mortos. Semanalmente tem registro de animal atropelado, porque o principal fragmento já foi suprimido, que é a mata do Córrego Linde, que é onde está o eixo, que é aquela região que já limparam lá. E eu nem vou lá para não ficar deprimida. Os animais estão sendo afugentados, que é a técnica de fauna que eles estão usando. E os animais reféns e nós também, esperando uma liminar. Agora, gente... O que acho que era legal, né, Karina, a gente conversar, é que a população, ela não está parada. Né? Não. Ela está fazendo mobilizações, ela está fazendo audiências públicas. Abaixo-assinados. Ela está fazendo abaixo-assinados, ela está participando de caminhadas pela cidade. Né? E nós temos, inclusive, nos próximos dias, e eu quero convidar todos vocês para que a gente possa coletivamente ir até o procurador, doutor Ismano, nós temos uma agenda com ele, e um dos assuntos que a gente vai tratar com ele é exatamente esse fechar de olhos do Ministério Público, esse fechar de olhos dos ambientalistas, porque o Ministério Público ele tem como dever, né, cuidar, inclusive, principalmente, do meio ambiente. Porque se a gente acabar com o meio ambiente, né, a gente não só ceifa a vida das pessoas, mas a gente acaba com a humanidade. Então, nós não podemos permitir. Eu estou sofrendo demais com o que está sendo feito lá na Amazônia, né? Esse governo que está permitindo desmatamento desenfreado na Amazônia. Isso é um perigo para o planeta. Então, a gente não pode permitir que isso aconteça. Então, acho que a população está empenhada e está lutando por isso. Sim. Para completar o assunto das ilegalidades, né, a gente, através de pesquisa, fez um requerimento na prefeitura para saber, porque eles têm uma certidão da cidade de Pedreira, da antiga gestão do prefeito anterior, assinando lá em 2015 que não havia corpo técnico no município para avaliar o impacto da obra. Portanto, passava a responsabilidade para a CETESB. E a gente foi procurar quando que esse documento foi solicitado, qual era o protocolo, e aí vimos que não existe um único número de protocolo ou registro sobre a emissão dessa certidão. Ela foi um papel que foi levado lá e assinado sem o conhecimento de absolutamente ninguém para dar realmente esse laudo técnico que o município não teria. E entendo eu pelo impacto que tem, o interesse que tem para a cidade de Pedreira, se o município não tinha corpo técnico, então teria que ser contratado exatamente para essa finalidade. Era o mínimo. E completando o Vicente e a Ângela, se o Vicente não alertasse, as ONGs não alertassem, a gente não procurasse, o que dá a entender é que tudo isso, porque isso é o resumo, há muito mais, né? Ia ser feito sem ninguém prestar atenção mesmo. A gente alertando e eles alterando o documento, refazendo o projeto e assinando o documento de madrugada, da noite para o dia, para conseguir que ela saia. É absurdo o que está acontecendo. Eu queria destacar também que, além da irregularidade, existe também lacunas legais que são fundamentais. Uma delas é sobre a segurança de barragem, que é a questão crítica para a Pedreira. Sim. A Lei de Segurança de Barragens é de 2010 e ela determina que o empreendedor, quer dizer, quem está fazendo a barragem,
tenha que fazer um plano que chama Plano de Segurança de Barragem. E dentro do Plano de Segurança de Barragem, ele tem para barragens de altíssimo risco, como é o caso da barragem de Pedreira, altíssimo risco, do risco mais elevado do Brasil, ele tem que elaborar um chamado Plano de Ação em Emergência, o chamado PAI. Pois bem, quem depois completou a lei, fez uma regulamentação, foi a ANA, no meu mandato. E ali, como a gente estava olhando a imensidão de barragens no Brasil que precisariam fazer esses planos, nós colocamos, e está errado, eu já conversei de novo com a direção da ANA, e isso vai ter que ser revisto, porque é uma resolução da ANA, não é lei, que o PAI, que é o Plano de Ação de Emergência, que é o plano que determina a área de inundação, o que vai ser inundado abaixo da barragem, a chamada área de autossalvamento, que é quando as pessoas... É o salve-se quem puder, porque não tem tempo de fazer nenhuma intervenção, né? Isso, ele é obrigado a elaborar na época do primeiro enchimento. Sim. Então, veja, as pessoas só vão ter essas informações depois que o reservatório estiver pronto e cheio. Então, além de irregularidades que aconteceram, e a gente falou de várias delas, existem também lacunas legais que precisam ser revistas. Por quê? Porque essa lacuna trabalhou contra a segurança da população da cidade de Pedreira. Foi um aprendizado, precisa ser revisto. A gente está coletando, né, um abaixo-assinado, que vamos coletar enquanto for possível, já está com quase 7.000 assinaturas. A cidade, assim, a gente percebe com todos que a gente conversa, né, Rá, que são todos, assim, 98% da cidade contra. Quem é a favor é porque existe algum tipo de interesse, pensa em coisas positivas que pode colher do resultado disso, se é que existe. Então, a gente tem feito passeatas, a gente tem, sempre que possível, chamado, né, mandado reportagens para TVs locais ali, tem feito reuniões de bairro para tentar conscientizar a população. A gente veio buscar apoio aqui, bater na porta dos deputados, como a senhora sabe, pedir ajuda para ter essa visibilidade. Então, assim, de uma forma pequena, porque a cidade é pequena, mas a população não está parada. E principalmente o que, né, não é da característica da cidade, não é da cultura da cidade, sair fazendo manifestos, mas a gente tem se esforçado muito para isso, até mesmo confortado as pessoas a ter segurança de fazer isso. E temos sérias esperanças, temos buscado apoio jurídico, apoio com critério documental, fundamentado mesmo, para a gente também fazer uma ação civil pública ou uma ação popular. Estamos em contato com as ONGs de Campinas buscando esse apoio para nos instruir da melhor forma de fazer. Então, provavelmente surja até uma nova ação aí em função da segurança da população de Pedreira, do impacto que a gente está tendo mesmo. Eu tive a oportunidade, Ângela e Vicente, enfim, Karina, Raquel, eu tive a oportunidade de ter acesso à ação que vocês impetraram lá no Fórum de Campinas. Dei uma olhada nos quesitos, dei uma olhada no processo em si, e a gente sabe que é um processo extremamente técnico, né? Porque são milhares de quesitos que tem lá e que têm que ser respondidos. Até que se consiga fazer isso, muita coisa pode ter caminhado já. Por isso que eu acho que é importante essa conversa nossa com o procurador responsável por toda a promotoria no estado de São Paulo. Eu vou pedir, assim, de forma muito especial ao Vicente, à Karina, para que a gente possa ir todo mundo junto lá, né? Talvez levar até um arrazoado para ele, levar a cópia desse processo, para que ele possa entender a gravidade, até porque nós estamos falando de uma cidade que vai ter uma barragem na sua cabeça, em cima, a 800 metros a bomba relógio da primeira casa da cidade. 800 metros é muito pouco. Né? Nós vamos ter uma barragem extremamente alta, que se der um problema por causa do cisalhamento, ela pode se romper e as pessoas todas... a primeira casa será atingida em 2 minutos, segundo detalhes.
Em 2 minutos, as pessoas não têm tempo de escoar, não têm tempo de sair, não têm tempo de fazer absolutamente nada. E o centro da cidade, em menos de 5 minutos, está inundado. Então, nós podemos perder milhares de vidas se acontecer o que aconteceu, por exemplo, em Los Angeles. Então, nós temos que, de fato, alertar as autoridades. As autoridades, isso tem que ser documentado, por isso que eu acho que é importante a gente fazer um arrazoado de tudo isso, entregar na mão das autoridades, entregar na mão do governador, entregar na mão da Comissão do Meio Ambiente, aqui da Assembleia Legislativa, para que todas as autoridades tenham conhecimento da gravidade que é esse problema dessa barragem na cidade de Pedreira, né? Então, assim, acho que talvez fosse legal a gente falar um pouco agora também de como é que as autoridades locais, de como é que os vereadores, como é que as coisas estão se dando, Raquel, lá na cidade de Pedreira, para a gente poder fazer esse enfrentamento do ponto de vista institucional. Como é que está isso lá? A Câmara Municipal, os vereadores todos, eles se mobilizaram, fizeram leis municipais de uso e ocupação de solo. Todos eles estão muito mobilizados quanto a isso. Acho que a primeira sessão que teve, acho que foi em fevereiro, foi uma sessão que lotou justamente por causa que foi um dos assuntos tratados, né? A parte executiva, foi feito um embargo, né? Devido a uma das várias ilegalidades da obra, é que ela não tem licença municipal para construção, né? Então, o embargo, ele também, o que foi feito justamente em cima dessa questão. Porém, existiu vários, enfim, contratempos nesse embargo, e o que mais aflige a gente, assim, a gente percebe o poder lá legislativo municipal fazendo o que é possível ser feito, né? O Poder Executivo fez o embargo, mas a gente vê a obra a todo vapor, como o Vicente disse, de fato, 24 horas lá. E como você disse, a Pedreira, ela é um vale, assim, né? Parece uma calha e essa barragem está sendo feita em cima. E não é só a questão de vir a se romper. Talvez um enchimento e tenha que abrir a comporta, já vai dar um grande problema se tiver que abrir essa comporta, enfim, e tiver que liberar essa água excedente. É um problema, né? Sim. Sobre o tempo. Por favor. Falam-se em 2 minutos porque a gente fez uma média, mas o tamanho dela, para as pessoas entenderem, a gente fez a comparação, é como se fosse 12 estádios do Maracanã cheios de água. Nossa, é muita A 700 metros, 800 metros da primeira casa, a velocidade da água, o peso e o tamanho, o volume disso tudo, eu acho que não dá 30 segundos. Então, né, é o tempo de ouvir a sirene e só fazer o amém. Eu acho incrível, porque isso estava apontado no EIA-RIMA. A gente lendo o EIA-RIMA, eles apontam que essa barragem está acima do aceitável do risco social. Tem, como que chama esse termo, Vicente? A escala, né? Não, tem um índice que eles calculam riscos. E nesse caso... Então, ela é uma obra de risco extremo. Risco potencial associado. Então, desde o EIA-RIMA já vem essa constatação. E como que eles não levam isso em consideração? E hoje, somado com toda a argumentação do Vicente, que essa obra ela não vai trazer benefício para a região sob o ponto de vista de segurança hídrica, não dá para entender por que está andando. Parece que não dá para entender. Tem interesses escusos. Pois certamente. Eu queria também chamar a atenção para o que a Raquel mencionou, porque as pessoas estão muito ligadas na crise hídrica de 14 e 15. Mas elas não se lembram do que foi a enchente que aconteceu lá na região em 2010, 2011. E o que foi a enchente na bacia do PCJ 2010, 2011? Foi uma operação equivocada da Sabesp no sistema Cantareira. Então, exatamente o que a Raquel falou, encheu o reservatório, achando que já tinha parado o período de chuva, ninguém consegue prever. O reservatório cheio, voltou a chover, chuvas muito fortes, e aí tem que produzir uma onda que é maior, porque para você rebaixar o reservatório, para a água que vai chegar, você está colocando a água natural mais a água que você está soltando. Então, você cria uma onda de inundação artificial. Sim. Então, não se trata só do rompimento da barragem, porque aí ficam dizendo, não vai romper nunca, não vai romper nunca.
Mas qualquer operação, né, equivocada dessa barragem terá consequências dramáticas na cidade de Pedreira. Porque o sistema Cantareira, Entendi. ele está distante, muito distante da primeira cidade. Né? Tanto no rio Atibaia, menos, mas no rio Jaguari, bastante distante. Então, essas consequências têm tempo de reação. No caso de Pedreira, não é só o rompimento. Qualquer operação não haverá um tempo de reação adequada por parte da população. E eu fico imaginando, porque na maioria das vezes as pessoas falam, mas eu não moro em Pedreira, esse problema não é meu. Mas eu fico imaginando toda a população de Pedreira, com qualquer chuva forte que aconteça durante a noite, vai levar intranquilidade para todo mundo. Quem mora perto da barragem, numa eventual chuva forte, vai fazer o quê? Vai sair de casa, vai levar seus filhos, seus netos. Tem uma outra questão também, que ao definir essa zona de inundação que eu mencionei na lei, você não permite a construção de obras naquela região. Como a área de autossalvamento e de inundação de Pedreira é praticamente a cidade inteirinha, significa que não poderá ser feito mais nada na cidade de Pedreira. A cidade vai virar uma cidade fantasma. Fantasma. Então, por que essa insistência, tendo alternativa, seja de fazer outra barragem... Mais viáveis. Sendo de fazer outra barragem, seja de outras alternativas técnicas mais viáveis, a gente falou sobre essa, por que essa insistência em levar adiante uma barragem tão perigosa como essa que está sendo construída? Sobre a escala que a Ângela estava falando, só para complementar, é a escala de dano potencial associado, que é do Conselho Nacional de Recursos Hídricos que estabelece. Então, ela vai de 0 a 30. Sim. 30 é o limite e o acima de 16 é considerado alto, né? Já é preocupante, alto, né? Risco alto. E a de Pedreira, ela atinge simplesmente 27. Nossa, é quase Desses o máximo. 27 pontos, 12, que é a maior... dessa distribuição que tem de todos os critérios, 12 é o mais alto, foi para perdas de vidas humanas. Então, essa escala, ela está reconhecida, ela está ali reconhecida que tem uma população ajusante que pode se perder milhares de vidas, e eu não sei com qual critério que não excluíram esse eixo. Eu acredito, a gente fala isso em Pedreira, que calcularam o preço da casinha de cada um e da vida de cada um. No futuro, o que é mais barato? Indenizar ou, entendeu? Com tudo que vai lucrar ou pretende lucrar. Então, para a gente, está definido que um dia alguém ali, né, milhares vão morrer. A gente não sabe se é agora, daqui 10 anos, 20, 50 anos, mas vão. Porque isso está reconhecido em documento. É muito grave, né, Ângela? É muito grave, né, Raquel? O que está acontecendo na cidade de Pedreira. Está sendo alertado e as autoridades não tomam providência. E agora? Vamos perguntar para vocês que estão aí nessa luta. E o governador do estado de São Paulo? O que o governo de São Paulo tem dito em relação a essa insistente luta de vocês em relação à não construção dessa obra lá? Ele esteve, né, na inauguração de uma creche lá em Pedreira. A gente, inclusive, conversou com o prefeito, tentou entregar um documento para ele, nem que fosse para ele ouvir a gente por 30 segundos para ler o documento que a gente ia entregar. Lógico que existe uma pressão muito grande com a presença dele, não conseguimos, ele estava atrasado para um outro compromisso. E ainda assim a população, mesmo sabendo que a gente tentaria entregar esse documento, ninguém quis se calar, todo mundo levou faixa da mesma forma, protestou, gritou barragem não. E o que ele falou lá no microfone que a gente percebeu é que ele se prontificaria a fazer uma reunião com os prefeitos de toda a região. Não entendi tanto porque de toda a região, porque a cidade impactada é a gente, mas que ele considera a barragem, o DAE, um órgão muito sério, e a barragem é extremamente segura. Só que, né, aquilo que eu vivo falando em Pedreira e minha mãe me ensinou, a lei da empatia, né? Eu acho que o que tem que passar na cabeça do governador, do PCJ, do pessoal do DAE, é a lei da empatia. É extremamente segura? Tá. Eu, por exemplo, e mais milhares de pessoas lá quer trocar as nossas casas com eles. Entendeu? Se ela é extremamente segura, se eles se mudassem para lá, a gente confiaria muito mais. Muito mesmo. Exato. Muito mais. Então, assim, é segura na minha casa, entendeu? Então, nós estamos convidando todas as autoridades ambientais para que elas se mudem para Pedreira, né, para dar a segurança que a população está pedindo. Né? Levem seus filhos, suas famílias, levem todo mundo para lá. E aí a gente vai ter certeza de que é segura. Porque se numa escala de 0 a 30... o risco é de 27, é quase grau máximo. Né? Só não é grau máximo, porque, na verdade, como o Brasil tem barragens imensas,
né? Então, a classificação, num determinado momento, colocou o tamanho da barragem. Então, como ela é comparativamente, por exemplo, a uma barragem de Sobradinho, ou mesmo o sistema Cantareira é 30 vezes maior do que essa barragem. Então, por um problema de escala, como ela é em relação a outras, ela tem uma escala pequena, ela não ganhou os 30 pontos. Mas se não fosse essa questão da escala, ela teria os 30 pontos. O risco máximo na classificação de segurança de barragem. Estouraria, né? E quem está dizendo isso é um técnico, né? Foi presidente da Agência Nacional de Águas, uma pessoa que tem aí todas as condições de dizer para a gente, dizer para nossos telespectadores a gravidade que é essa situação da cidade de Pedreira e dessa barragem, né, que está destruindo o meio ambiente, que está destruindo o sossego das pessoas, que está fazendo com que as pessoas não tenham mais credibilidade e confiança nos órgãos ambientais, nos órgãos que aprovam isso, e o Ministério Público não pode ficar silente diante dessa situação. É isso, Vicente? Eu estou convencido de que a crise de 2014, 2015 foi tão forte, criou um pânico nas pessoas, que está todo mundo dizendo o seguinte: não, é melhor ter essa barragem e depois a gente vê como é que fica. Eu tenho, assim, muito respeito. O Ministério Público Estadual teve uma atuação muito positiva na crise hídrica de 2014, 2015. Mas, na minha opinião, não está enxergando o tamanho do problema, seja do ponto de vista ambiental, mas principalmente do ponto de vista social, do que essa barragem representa, e ainda está com aquela ideia de que será muito difícil justificar para o resto da população que fica pensando na água que eu não vou fazer a barragem. Então está tendo uma atuação, na minha opinião, muito recuada. Eu já assisti, né, situações muito menos comprovadas sobre todos os aspectos de irregularidade, de inviabilidade de grandes obras brasileiras, terem que parar para explicar o que está acontecendo. E no caso lá de Pedreira é inacreditável, mas nada acontece e essa barragem continua sendo construída, inclusive, na minha opinião, com essa passividade do Ministério Público Estadual. Eu posso só completar sobre lógico, o Ministério Público? Com certeza. Nós estivemos reunidos com a nossa advogada após essa reunião técnica que o Vicente teve presente junto com o promotor federal, porque nós decidimos ingressar no Ministério Público Federal, porque o estadual já estava tão lotado de reclamação que a gente achou que seria mais fácil o federal se posicionar do que o estadual. E na percepção da nossa advogada, foi positiva, porque eles pela primeira vez nos ouviram. Sim. Então, só o fato dele ter criado esses grupos técnicos que está colocando os técnicos do DAE, da CETESB, os nossos técnicos que o Vicente está nos representando nessa ação como um técnico especialista em águas. Sim. E todos juntos numa mesma mesa para serem ouvidos na presença de um juiz e de um promotor, isso para nós já foi alguma coisa, foi uma conquista, foi um ganho. Porque o que as meninas disseram, e eu também tenho sentido, porque eu frequento o Ministério Público com essas questões, é a ausência de iniciativa. E parece que eles estão... anestesiados. É impressionante. Nós temos ainda alguns minutos para que a gente possa conversar com os nossos telespectadores. Uhum. Então, eu gostaria que a gente pudesse fazer as nossas considerações finais aí, né, a respeito desse tema, para que, na eventualidade de alguma informação importante não ter sido colocado, que a gente pudesse, agora, nesses minutos finais do nosso programa, estar conversando com as pessoas. Então, eu começo com a Karina, com a Raquel, com a Ângela, e encerramos com o nosso amigo Vicente. Por favor, Karina. Sim, são dois pontos básicos das pessoas que não estão, né, no nosso lugar entender. Há uma falha, como o Vicente falou, na legislação, né? Tanto que eu falei que a gente vai, mesmo com a barragem de Pedreira, a gente vai vir até a Alesp várias vezes para cobrar isso dos deputados, que tem que ser revisto isso. Se não está sendo, eu sei que ela está sendo analisada, mas se não for analisada, essa questão da construção da distância
tem que ser revisto, porque hoje é Pedreira, amanhã a gente não sabe qual cidade pode ser. E ninguém merece passar por isso. É injusto demais você colocar uma bomba relógio na cabeça das pessoas e apagar ali a história toda, né, essa questão as pessoas escolheram viver em Pedreira, é cidadezinha pequena, dessa coisa da família, de você querer criar seus filhos, não é assim, muda daí, não pode ser assim, né? A gente tem que ser respeitado. E a pergunta que fica aqui é a que, vamos supor que em última instância, tudo que aconteça, ela seja feita ali. A gente necessita saber quem é o responsável, né? Porque isso não consta em documento nenhum. Em caso de rompimento por força da natureza, coisa que ninguém pode prever, quem está assinando por essas vidas? A gente não sabe até hoje, não tem. O dono não tem responsável. Quem faz a obra é do governo do estado, quem faz é o DAE, quem licencia a CETESB, quem analisa a água é a ANA, é ali todo mundo junto. Não existe uma pessoa, 2 pessoas ou um grupo mas ali. Mas a bomba relógio está na cabeça de vocês. Mas o impacto é nosso. Sim. E não existe um dono da responsabilidade. Sim. E a gente não acha isso em lugar nenhum. Então seria muito bacana também isso ser apresentado. Perfeito. Sim. Raquel, suas considerações finais. Eu queria agradecer você, Márcia, por ter aberto esse espaço, por ter nos dado voz, porque isso é uma das coisas que a gente mais tem assim sofrido. Os principais meios de comunicação, as mídias, elas não passam a nossa voz. Eles sempre falam que a obra está tudo certo, que qualquer contratempo está sendo corrigido, e isso não é verdade. Essa acho que é uma das poucas vezes que a gente está, de fato, podendo falar qual que é a nossa realidade como população. Então, só agradecer você novamente e toda a sua equipe por estar dando esse espaço para a gente. Muito bom. Ângela? Bom, eu gostaria de colocar a questão ambiental, porque a gente está tratando de uma obra no município de Pedreira e Campinas. Então, eu sou de Campinas, eu trabalho como ambientalista, apesar de não ser formada assim, e entendo que a gente está trabalhando de forma socioambiental, Pedreira e Campinas. Campinas defendendo as questões ambientais e Pedreira, óbvio, que com as questões sociais muito mais graves, mas sob o ponto de vista do impacto que vai gerar para Campinas, eu considero bastante grave a questão do impacto ambiental. Como eu já disse, a gente já está tendo reflexos dessa obra, que é o afugentamento de fauna. Essa semana, há 5 dias atrás, nós tivemos uma onça sussuarana macho, jovem, atropelada na estrada de Jaguariúna. A gente sabe que as onças precisam de um território grande e tem outros casos acontecendo. A gente tem ONGs de Campinas que estão relatando e nós estamos reunindo isso num documento para apresentar para o Ministério Público. Muito mas bom. Gato maracajá, gato morisco, cachorro do mato, semanalmente a gente tem um registro. E a gente sabe que isso é reflexo do afugentamento de fauna já provocado pela supressão do fragmento na região de Pedreira. Então, a gente está em alerta máximo, essa obra tem que parar, as autoridades têm que nos ouvir. Eu repito o que a Raquel falou, a gente agradece o espaço que você está nos oferecendo, porque a população em geral não sabe o que está acontecendo naquela região. E nós temos que dar voz à população. Vicente. Olha, o que mais me surpreende, além das condições dessa barragem, é essa apatia e a posição das autoridades, dos técnicos, de levar adiante alguma coisa que muitas vezes ultrapassa o limite do razoável. Parece que é por teimosia fazer uma obra como essa. Porque aqueles que têm preocupação com a questão da água, oferecer água, que nós também temos, as alternativas são tantas. As alternativas são tantas que produzem impactos positivos, como, por exemplo, a recuperação das nascentes, com custos menores. Por que há essa insistência em levar adiante uma obra que ela se tornou inútil, que ela tem todos esses riscos, principalmente para as pessoas que moram na cidade de Pedreira, com alternativas que podem ser buscadas com bastante tranquilidade, ouvindo a população, ouvindo a sociedade, e não insistir numa medida
autoritária, né? Autoritária. De queda de braço mesmo. Parece que é isso. Parece que é isso. Não, eu vou fazer porque, aliás, estamos vivendo esses tempos aqui no nosso país, né? Sim. Parece que tem que dizer, não, eu tenho autoridade e vou levar adiante. Quem manda sou eu. Quem manda sou eu, vou levar adiante uma obra como essa. Eu espero, sinceramente espero, assim como um técnico que olhou para o problema depois com mais profundidade, ouviu a população e reviu muito dos seus conceitos, que o próprio governador de estado, o Ministério Público, mas principalmente também os técnicos do DAE, reflitam e vejam que continuar com essa obra será, como bem disse a Karina, terá que ter aí a responsabilidade dessas pessoas para o futuro, né, do que pode vir a causar um eventual acidente nessa barragem. Ela tem que, ela tem todas as razões para ser substituída por um outro empreendimento. Parar e fazer outra coisa. Bom, eu quero agradecer, né, aí a todos vocês, agradecer a Karina, a Raquel, a Ângela e o Vicente, porque foi muito importante a gente poder conversar um pouco sobre esse assunto, um assunto tão sério, tão grave, e nós estamos tomando aí uma série de atitudes, nós estamos nos somando na luta de vocês, né, para que a gente possa fazer com que a população tenha conhecimento da gravidade, não só a população de Pedreira, de Campinas, mas a população do estado de São Paulo, e que a gente possa, nos próximos movimentos que faremos juntos, né, que a gente possa convencer o Ministério Público para que ele, que tem poder, né, de interromper essa questão, porque é uma questão ambiental séria, uma questão social séria, uma questão que implica a vida de milhares de pessoas, que a gente possa conseguir, que a gente possa ser vitorioso no final de todo esse processo. Então, obrigada, Vicente, obrigada, Karina, obrigada, Ângela, obrigada, Raquel, Marcia. E obrigada à Assembleia Legislativa por ter disponibilizado esse espaço para que a gente pudesse conversar com os telespectadores da TV A Leste. Vale a pena. Estou com a situação.